Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos conversar sobre o transtorno bipolar. Esse que é um tema que eu cito bastante a vocês aí nas demais aulas de saúde mental e agora nós vamos de vez destrinchar pontos importantes desse tema. Aqui mais uma vez reforçando com vocês, como nas outras aulas de saúde mental. O nosso objetivo aqui não é exaurir esse tema tão vasto, tá bom? Mas sim, nosso objetivo é capacitar vocês para identificar os principais pontos, iniciar uma abordagem qualificada e baseada em evidências. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Bom, pessoal, vamos começar aqui entendendo o que é de fato o transtorno bipolar. Antes de tudo, a gente precisa diferenciar alguns termos. Vejam só. Começando pela mania. Mania é quando o paciente apresenta oscilações de humor com energia, impulsos, pensamentos e psicomotricidade sempre no sentido de ativação completa. Então, é como se o paciente estivesse acelerado aí em tudo, tá? A hipomania é parecida, mas ela é mais leve. Ainda tem ativação, mas não chega a ser tão intensa como na mania. Tá? Agora, no outro extremo, a gente tem a depressão, que é uma oscilação no sentido oposto. A pessoa fica mais lenta, mais desanimada, com a redução geral do funcionamento. Isso a gente conversou bastante na aula de depressão, lembra? Vocês vão ouvir muito também os termos unipolar e bipolar. Por exemplo, o diagnóstico aqui é depressão unipolar, ou depressão bipolar. O que seria isso? Quando a gente fala que um transtorno é unipolar, significa que essas oscilações acontecem só no sentido depressivo, ou seja, a pessoa só tem episódios depressivos. Já quando falamos em transtorno bipolar, envolve pelo menos uma vez oscilações em direção à ativação, pelo menos em algum grau, pode ser mania ou hipomania. Beleza, gente? Gravem esses conceitos porque eles são a base para entender o transtorno bipolar bem direitinho. Podemos continuar? Beleza, então, pessoal. Agora que a gente já entendeu o que é mania, hipomania, depressão, depressão unipolar, depressão bipolar, vamos falar dos dois tipos principais de transtorno bipolar. Vejam só, começando pelo transtorno bipolar tipo 1. Para fechar esse diagnóstico, pessoal, o paciente precisa ter tido pelo menos um episódio maníaco ao longo da vida. Só isso já é suficiente. E esse episódio pode ou não ter sido seguido por episódios depressivos ou episódios hipomaníacos. E também pode ter sido precedido por episódios depressivos ou hipomaníacos, tá bom? Mas o que define o tipo 1 é a presença da mania em algum momento da vida, tá? Agora vejam só, o transtorno bipolar tipo 2 é diferente. Aqui, o paciente precisa ter tido pelo menos um episódio hipomaníaco, ou seja, uma ativação mais leve, mas nunca ter tido um episódio maníaco. Isso é super importante. Se teve mania, já não é tipo 2, beleza? Então, resumindo, tipo 1 teve mania, tipo 2 teve hipomania, mas nunca teve mania. Gravem isso, pessoal, porque é uma distinção que cai bastante em prova e que ajuda muito no raciocínio clínico também, tá? Mais adiante eu vou apresentar para vocês os critérios diagnósticos do DSM-5 e lá eu vou detalhar muito bem para vocês quais são os critérios de mania e quais são os critérios de hipomania. Por hora, gravem isso. Transtorno bipolar tipo 1 teve pelo menos um episódio de mania. Transtorno bipolar tipo 2 teve pelo menos uma vez hipomania, mas nunca teve mania. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais no transtorno bipolar. Para começar, ele também é chamado de transtorno do espectro bipolar por alguns autores ou transtorno afetivo bipolar, tá bom? E quando a gente fala em espectro, pessoal, é porque existem variações na intensidade e na forma como esses sintomas se manifestam. Eu vou mostrar para vocês mais adiante uma imagem que vai deixar isso bem claro. Por hora, guardem essas informações.
Prosseguindo então, pessoal, o TAB é uma condição psiquiátrica crônica marcada por grandes flutuações do humor. Vejam só, o que é típico nesse transtorno é a presença de episódios recorrentes de mania ou hipomania intercalados com episódios de depressão. E, entre esses episódios, o paciente pode ter períodos de normalidade afetiva. Isso é importante. Ele pode parecer estável por um tempo, mas isso não significa que esteja curado, certo? E o que causa esse transtorno, professor? Então, pessoal, falando agora da etiopatogenia, ou seja, das causas, origens do transtorno, a gente sabe que em saúde mental a etiologia é complexa e multifatorial. E no TAB, não é diferente. Existe uma herdabilidade alta, aí em torno de 60%, 85%, o que coloca o transtorno bipolar entre os transtornos psiquiátricos com maior componente genético, gente. Mas vejam só, não é só genética, olha isso. Existe também interação com fatores ambientais, traumas na infância, eventos de vida estressantes, uso de álcool e outras drogas, além de situações difíceis vividas aí, principalmente no final da adolescência, tá? E um pouquinho de epidemiologia para vocês se situarem, olha só. A prevalência ao longo da vida para o TAB tipo 1 ele varia de 0,6% a 2% e para o TAB tipo 2 de 0,2% a 2,4%. A idade média de início costuma ser por volta dos 18 anos para o TAB tipo 1 e aos 22 anos para o tipo 2, tá? E um detalhe interessante é que essas prevalências são bem semelhantes entre homens e mulheres, tá? Tem algumas literaturas sugerindo ser mais comum em mulheres, mas a grande parte mostra um certo equilíbrio, tá? Então, pessoal, anotem isso aí, porque são informações que ajudam bastante vocês raciocinarem na prática e também são questões geralmente que costumam cair em provas. Beleza? Bora para o próximo? Agora, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a importância clínica do transtorno bipolar. Esse é um ponto muito relevante, principalmente para a atenção primária. Primeira coisa que vocês precisam saber, é uma condição frequentemente subdiagnosticada. Isso é sério, gente. Muitas pessoas passam anos sem receber o diagnóstico correto. Vejam só esse dado. Entre pacientes com depressão maior, que são refratários ao tratamento, ou seja, que não melhoram com antidepressivo, cerca de 25% podem, na verdade, ter transtorno bipolar não diagnosticado. 1/4, gente, isso é muita coisa. E mais, quando o paciente está em fase de mania ou hipomania, ele raramente procura ajuda por conta própria. Sabiam disso? Por quê? Porque esse paciente pode até se sentir bem demais, assim, o paciente tem muita energia, está mais produtivo e ele acaba não percebendo que aquilo é um problema. Muitas vezes esse paciente não tem crítica da própria doença, não tem crítica, não tem noção de doença, tá? E sem o tratamento adequado, o que acontece? Muitas vezes esse paciente ele busca alívio no uso de álcool, de outras substâncias, de drogas e acaba piorando ainda mais o quadro. Outro ponto super importante é o diagnóstico diferencial com a depressão unipolar. Esse é um dos maiores desafios clínicos. Por quê? Porque se o paciente bipolar recebe só antidepressivo e monoterapia, ou seja, sem um estabilizador de humor, ele pode entrar numa virada maníaca, piorar os sintomas e ainda acelerar muito o curso da doença. Então, pessoal, sempre antes de começar qualquer antidepressivo, é fundamental que a gente investigue com muito cuidado a possibilidade de sintomas prévios de mania ou hipomania, principalmente se for um paciente que tem aí episódios depressivos recorrentes, com histórico de transtornos ansiosos, dor crônica e por aí vai. Isso aqui, gente, é essencial para a prática clínica. Vocês entenderam bem? Qualquer coisa, pause o vídeo e volte esse trecho novamente, beleza? Beleza, então. Agora, pessoal, vamos falar da síndrome maníaca.
que é o conjunto de sinais e sintomas que geralmente aparecem durante um episódio de mania. É super importante reconhecer isso na prática, porque muitas vezes passa despercebido ou pode ser confundido com outras coisas. Vamos por partes. Primeiro, o humor. A pessoa apresenta um aumento de humor, que pode ser euforia ou aquele humor expansivo, exagerado. O afeto geralmente é aí aquele afeto hipermodulado, exaltado, né? Lembrando lá da nossa aula de exame psíquico. A energia também aumenta, o paciente tem mais disposição. E com isso, muitas vezes diminui a necessidade de sono, tá? Esses pacientes, por vezes, podem dormir aí 2, 3 horas e ainda acordar super elétricos, descansados. Tem casos mais graves em que a pessoa passa dias sem dormir, o que piora ainda mais o quadro e pode levar até um esgotamento físico. A autoestima desse paciente geralmente sobe demais, o paciente se sente grandioso, às vezes até com delírios de grandeza. A aparência pode mudar também, ficando mais extravagante, colorida, aquela questão inapropriada para o contexto, né, que a gente conversou lá na aula de exame psíquico. Eles também relatam aumento do prazer, sente mais prazer nas atividades em geral, a atenção fica aumentada, só que geralmente de forma desorganizada, tá? A gente chama isso de hipervigilância, lembra? Ou também de distratibilidade, que qualquer estímulo do ambiente desvia o foco da pessoa. Consequentemente, esse paciente muitas vezes apresenta hipotenacidade. Lembram disso? Lá da nossa aula de exame psíquico. Agora vejam só, o pensamento aumenta a quantidade, a pessoa pensa demais, com muitas ideias, às vezes tem fuga de ideias, tá? Também aumenta a velocidade, que é o que a gente chama de taquipsiquismo. O conteúdo desses pensamentos pode incluir delírios, né? Como ideias de grandeza, temas religiosos exagerados ou até de teor persecutório. E aí vem a questão da criticidade, ou melhor, a falta de criticidade, né? O paciente geralmente não tem consciência de que está doente, o que aí dificulta muito a adesão ao tratamento. Certo, pessoal? O discurso também muda. A pessoa fala demais, fala rápido, fala sem parar, fica bem prolixo, né? Justamente descarregando esse aceleramento psíquico que ele está vivendo. O impulso também aumenta muito, poderíamos dizer aqui uma hiperbulia, tá? Isso pode levar ao abuso de álcool, de drogas, condutas sociais inadequadas, invasivas, comportamentos sexuais exagerados, também gastos impulsivos aí comprando coisas desnecessárias. Já tive contexto de conversar com um paciente que ele tinha, nesses momentos de mania, ele saía vendendo as coisas da casa dele, os móveis da casa dele, sem ter a intenção, né? Mas naquele momento ali de impulso ele saía fazendo isso. Por fim, a gente também tem aumento da movimentação física, psicomotricidade. O paciente fica agitado, inquieto, às vezes até com dificuldade de ficar sentado. Então, pessoal, guardem bem esse quadro clínico. Ele pode aparecer com mais ou menos intensidade, mas quanto mais sinais a gente junta, mais claro fica o diagnóstico. Tudo certo até aqui, pessoal? Vamos em frente? Beleza, pessoal. Retomando aqui um pouquinho da síndrome depressiva que a gente conversou lá na aula de depressão. Vejamos, enquanto na mania tudo é para mais, aqui é o contrário. Tudo fica reduzido, fica mais lento, mais apagado, começando pelo humor. Ele fica reduzido, ou seja, o paciente fica com o humor deprimido, aquele sentimento de tristeza profunda, a energia também diminui, a pessoa sente mais fadiga, cansaço, mesmo para realizar atividades simples do dia a dia. A autoestima despenca, o paciente sente uma sensação de inutilidade, de fracasso, de que não serve para nada. O prazer também diminui, a gente chama isso de anedonia. A pessoa deixa de sentir prazer em coisas que antes gostava e isso pode vir junto com alteração na libido, tá? A atenção também sofre, o paciente fica mais disperso, avoado, aéreo, com dificuldade para se concentrar, dificuldade de manter o foco. No pensamento, o ritmo também muda, a pessoa pensa menos, pensa mais devagar, né? O que a gente chama de lentificação psíquica ou bradipsiquismo.
O conteúdo do pensamento costuma aí ter culpa excessiva, ideação suicida, em alguns casos, né? Em quadros mais graves, podem surgir delírios ou alucinações, que aí a gente chama de depressão psicótica. O discurso acompanha essa lentidão, o paciente fala menos, pode ficar mais calado, introspectivo. O impulso também reduz, tá? A pessoa perde a vontade de fazer as coisas, fica sem motivação, que a gente pode descrever isso como hipobulia. Tá? A movimentação física, a psicomotricidade desse paciente diminui, é aquele paciente mais lento, que se mexe menos, mais devagar, corpo mais travado. Tá? Além disso, é muito comum a perturbação do sono, tanto insônia quanto hipersonia, e também alterações de peso e de apetite, tanto para mais quanto para menos. Então, gente, fiquem atentos a esse conjunto de sintomas. Eles ajudam a gente a fechar o diagnóstico e também diferenciar da fase maníaca, tá bom? Beleza, gente? Podemos prosseguir? Então aqui, pessoal, lembram que eu falei para vocês sobre chamarmos o transtorno bipolar de transtorno do espectro bipolar? Então, aqui explica isso. Vejam só. Essa imagem mostra os diferentes tipos de apresentação ao longo do tempo, com episódios de mania, hipomania e depressão. Começando lá em cima, com o transtorno bipolar tipo 1. Vejam só. Nesse primeiro exemplo, a gente vê um padrão de episódios maníacos recorrentes, com cada um deles aí tendo uma duração de pelo menos 7 dias. Percebam que entre esses episódios, a linha volta ao nível de base, o que representa um período de normalidade afetiva. Nesse caso, o paciente aqui só tem episódios maníacos, sem episódios depressivos aparentes, tá? Já na segunda linha, ainda falando de TAB tipo 1, agora a gente vê episódios de mania intercalados com episódios de depressão maior. Ou seja, o paciente tem tanto fases de ativação intensa quanto fases de queda do humor. Isso aqui é o caso que geralmente é mais clássico, tá? Indo aí para a terceira linha, a gente tem o transtorno bipolar tipo 2. Aqui os episódios são de hipomania, ou seja, tem uma ativação mais leve, com duração de pelo menos 4 dias. E também aparecem episódios de depressão maior. Lembrando que se teve mania, já não é mais tipo 2, beleza? E na última linha, a gente tem a ciclotimia, que é uma forma mais leve, mas ainda muito importante. Nesse caso aqui, pessoal, o paciente apresenta sintomas de hipomania e sintomas de depressão, mas esses sintomas não chegam a preencher critérios completos para um episódio maníaco ou hipomaníaco ou depressivo maior. Tá? É como se fossem oscilações constantes, mas subclínicas, e mesmo assim causam bastante impacto na vida da pessoa. Essa visão, pessoal, aí do espectro, ela é muito útil para a gente entender que o transtorno bipolar não é uma coisa única, engessada. Vocês conseguiram perceber? Ele pode se apresentar aí de várias formas ao longo do tempo. Beleza? Fechou, pessoal? Podemos seguir? Então agora, gente, vamos consolidar esses critérios que a gente tem conversado até aqui. Eu vou retomar tudo para a gente amarrar. Vejam só. Primeiro, transtorno bipolar tipo 1, reforçando para vocês. O diagnóstico é feito quando o paciente teve pelo menos um episódio maníaco na vida, mesmo que nunca tenha tido depressão. Só esse episódio de mania já é suficiente para fechar o tipo 1, beleza? Já no transtorno bipolar do tipo 2, o paciente precisa ter tido pelo menos um episódio maníaco, com aquela ativação um pouco mais leve que a gente já viu, e não pode ter tido nenhum episódio maníaco, tá bom? Então, teve mania, tipo 1, teve só hipomania, tipo 2. E ali embaixo temos a ciclotimia, que é uma condição diferente, mas que também faz parte do espectro bipolar, como a gente estava conversando. Aqui, então, o critério diagnóstico dela seria: o paciente apresenta uma oscilação crônica de humor por pelo menos 2 anos, com sintomas leves de depressão e de hipomania, só que esses sintomas não preenchem critérios completos para episódios maiores em nenhum dos polos, tá? Mas mesmo assim
causam impacto funcional, ou seja, atrapalham a vida da pessoa, tá? Esse diagnóstico aqui, pessoal, de ciclotimia, ele é mais difícil de perceber, mas ele é super importante, então a gente precisa ficar atento, porque principalmente quando esses pacientes estão oscilando demais, mas não fecham critérios para episódios graves. A gente vai pensar na ciclotimia. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, só retomando para vocês fixarem essa definição, beleza? Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada finalmente nos critérios diagnósticos para transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, segundo o DSM-5. Começando aqui, então, pela parte da esquerda, a parte do tipo 1. Para fazer o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, o paciente precisa ter tido pelo menos um episódio maníaco. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, beleza? Já fixou? Esse episódio maníaco pode ou não ter sido precedido ou seguido por episódios depressivos ou hipomaníacos, beleza? E como é que a gente define esse episódio maníaco? Olha só, primeiro tem que ser um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, junto com aumento de energia ou atividade dirigida a objetivos, tá? Com duração mínima de uma semana, tá? No mínimo uma semana. Ou qualquer duração se for grave o suficiente para exigir hospitalização, tá? Então, hospitalizou, independentemente da duração, a gente já considera que seria um episódio maníaco, tá? Hospitalizou por conta desses sintomas, né? Durante esse período, o paciente precisa apresentar pelo menos 3 sintomas ou 4, se o humor estiver mais irritável do que eufórico. E esses sintomas, pessoal, precisam representar uma mudança clara no funcionamento habitual do paciente, tá? E os sintomas são esses aqui, ó. Autoestima inflada ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, fala mais acelerada, pressão para continuar falando, fuga de ideias ou sensação subjetiva de pensamento acelerado, distratibilidade, atenção desviada facilmente, relatada pelo paciente ou observada por você, aumento de atividade dirigida a objetivos como trabalho, escola, atividade dirigida socialmente, sexualmente, enfim, ou ainda agitação psicomotora. Envolvimento excessivo em atividades com alto potencial de consequências negativas para si próprio. Por exemplo, compras impulsivas, investimentos arriscados, comportamentos sexuais sem critério, tá? E aí vem 3 critérios adicionais. O C, a alteração de humor causa prejuízo acentuado no funcionamento ou exige a hospitalização. E D, os sintomas não são causados por uso de substâncias ou outras condições médicas. E aqui no D, percebem aí, gente, virada maníaca. Olha só, a virada maníaca pelo uso de antidepressivos aqui é evidência suficiente para preencher esse critério aqui, tá bom? Por isso que a gente vem falando sobre isso, a gente está o tempo todo batendo nessa tecla da virada maníaca. Ela existe e se a gente não tomar cuidado, pode precipitá-la por alguma prescrição sem critério. Agora, pessoal, indo aí para a parte da direita, o transtorno bipolar do tipo 2. Aqui, o paciente precisa ter tido pelo menos um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo maior, sem nunca ter tido mania, tá? A hipomania, ela é parecida com a mania, mas tem duração mínima de 4 dias e não causa prejuízo grave no funcionamento. Ou seja, o paciente continua funcionando, embora de forma diferente do habitual. Os sintomas são basicamente os mesmos da mania e também precisa de pelo menos 3 sintomas ou 4 se o humor for irritável. E os critérios adicionais. Critério C. A alteração de humor causa uma mudança clara no funcionamento, mas não é grave o suficiente para justificar a hospitalização. D. As mudanças são perceptíveis por outras pessoas. E o critério E. O episódio não chega a causar prejuízo acentuado como a mania. E também nunca precisa de internação.
E outro ponto aí, olha só, se o episódio tiver características psicóticas, automaticamente é considerado mania e não mais hipomania, mesmo se tiver ali com outros critérios de hipomania. Teve sintomas psicóticos, características psicóticas, a gente vai considerar que isso é uma mania, tá bom? E cuidado, pessoal, com o seguinte: se em algum momento o paciente apresentar um episódio maníaco completo, mesmo que antes só tenha tido hipomania e depressão, ele passa a ser classificado como TAB tipo 1. Beleza? Esse slide aí, ele é ótimo para vocês poderem comparar os dois tipos, lado a lado. Então, vale a pena revisar com calma depois. Certo, pessoal? Entendido? Vamos continuar? Pessoal, agora a gente vai falar sobre uma condição que é muito comum, mas às vezes passa batida. Os estados mistos. O que são esses estados mistos? Basicamente, pessoal, é quando o paciente que já fechou o critério para transtorno bipolar apresenta sintomas dos dois polos ao mesmo tempo, ou seja, sintomas de ativação e de depressão concomitantemente. Como assim, professor? Vamos ver a definição mais certinha. Olhem só. Um episódio misto, ele acontece quando o paciente preenche todos os critérios para um episódio de humor predominante, por exemplo, mania, hipomania ou depressão, mas ao mesmo tempo ele tem pelo menos 3 sintomas do polo oposto ao transtorno que ele preencheu o critério. Tá? E eles aparecem durante a maior parte dos dias daquele episódio atual ou mais recente. Olha esse exemplo que está aqui no slide. O paciente fechou critério para transtorno bipolar tipo 1, com episódio de mania. Mas junto com a euforia, a agitação, a fuga de ideias aí que ele teve e outros, né, que ele preencheu critério para mania, ele também apresenta culpa excessiva, perda de apetite, desmotivação, ou seja, 3 sintomas típicos da depressão aparecendo junto com a mania que fechou critério para TAB tipo 1. A gente chama isso, então, de episódio de mania com características mistas, tá? E isso é super importante, pessoal. Por quê? Porque esses episódios costumam ser mais graves, tem mais risco de suicídio aqui. Então, exige do profissional um olhar mais atento. A gente precisa estar de olho nesses casos, tá? Muitas vezes não dá para classificar de forma simplista. Ou é mania ou é depressão. A clínica é um pouquinho mais complexa que isso, tá, pessoal? Então, para vocês terem conhecimento que pode acontecer esses estados mistos. Tranquilo até aqui, pessoal? Podemos seguir? Aqui agora, então, pessoal, vamos falar de um especificador do curso do transtorno bipolar, que também é muito importante, a ciclagem rápida. O que é isso? É quando o paciente apresenta pelo menos 4 episódios, tá? Pode ser de mania, hipomania ou depressão maior, dentro aí de um período de 12 meses, tá? Ou seja, esse paciente ele está ciclando muito rápido, tá? E esses episódios podem acontecer em qualquer ordem, em qualquer combinação, beleza? Não precisa seguir um padrão específico. Oscilou com 4 episódios aí, entre mania, hipomania, depressão maior, a gente já diz que esse paciente tem ciclagem rápida se isso acontece no período de 12 meses. Isso aqui indica um curso mais instável da doença e geralmente está associado a maior gravidade e maior dificuldade de tratamento, tá? E quais os fatores associados à ciclagem rápida? Pode acontecer por influência do uso de substância, principalmente aí estimulantes, álcool, pode estar ligada a alterações hormonais, tá? Por exemplo, menopausa, condições endócrinas. Em alguns pacientes pode ser apenas aí um fenômeno transitório, ou seja, uma fase de maior instabilidade que depois se estabiliza. E talvez o mais importante pode estar associada ao uso prolongado de antidepressivos, tá? Isso acontece especialmente quando os antidepressivos aí são usados sem estabilizadores de humor, tá? O que pode acabar descompensando o quadro. Então, pessoal, quando a gente perceber um paciente com muitos episódios cíclicos ao longo de um ano, a gente precisa pensar em ciclagem rápida, tá? O número de episódios definidos é pelo menos 4, tá? E aí, nesses casos, investigar esses fatores, beleza?
Seguindo então, pessoal, agora vamos falar aí um pouquinho sobre o rastreamento do transtorno afetivo bipolar. Primeira coisa importante, há controvérsias na literatura quanto à realização do rastreamento universal de TAB. Ou seja, não existe um consenso sobre sair rastreando todo mundo, tá bom? Até por isso, TAB não está lá na nossa aula de rastreamentos, beleza? Mas, mesmo com essa controvérsia, alguns cenários clínicos específicos, o rastreamento é extremamente importante. Eu vou mostrar para vocês, principalmente por causa do risco aí de prescrição inadequada de antidepressivos, tá? Retomando o conceito de rastreamento. Se é rastreamento é porque a pessoa não tem sintomas que me levam a pensar em TAB, tá bom? Mas olha só, quais as situações que é interessante eu rastrear TAB? Quando a gente faz o diagnóstico de ansiedade, tá? No paciente e nós percebemos que é uma ansiedade moderada a grave e tem indicação de uso de antidepressivos. Para eu prescrever o antidepressivo, é interessante eu rastrear se não tem TAB para não correr o risco de virada maníaca, certo? Na mesma linha disso, quando a gente faz diagnóstico de transtorno depressivo maior, tá? No caso, se o PHQ-9 é maior ou igual a 10, aí eu vou pensar em usar um antidepressivo e também eu preciso rastrear TAB, porque pode se tratar de uma depressão bipolar. Tá? E corro o risco de fazer virada maníaca se eu não rastrear. E ainda tem algumas condições, não necessariamente relacionadas à saúde mental, em que o uso de antidepressivos também são recomendados. Por exemplo, dor crônica, neuralgias, neuropatias, profilaxia de enxaqueca, fogachos do climatério, enfim. Por que isso? Porque em todos esses casos, se o paciente tiver um transtorno bipolar oculto, a prescrição de antidepressivos sem estabilizador do humor pode precipitar uma virada maníaca ou causar piora do quadro. Lembram disso, né? Ao longo dessas aulas de saúde mental, eu tenho frisado isso com vocês. E qual é o instrumento que a gente utiliza para fazer o rastreamento nesses casos? É o Mood Disorder Questionnaire, ou MDQ. Tá? Esse questionário, pessoal, tem uma sensibilidade de 91%, especificidade de 70%, ou seja, ele é interessante ali como um rastreamento, tá? Mas fiquem atentos, ele não fecha o diagnóstico de TAB. Tá? Ele indica uma suspeita que precisa ser confirmada com avaliação clínica mais aprofundada, utilizando aí os critérios do DSM-5, tá bom? Então, resumindo, rastrear em todo mundo? Não necessariamente, mas nesses casos específicos, vale muito a pena considerar, principalmente para evitar erro terapêutico, beleza? Aqui então, pessoal, a gente tem o MDQ que eu falei para vocês, tá? Que é o principal instrumento usado para o rastreamento do transtorno bipolar, tá? E ele é dividido aí em 3 sessões. A primeira sessão aí é uma pergunta. Já ocorreu algum período na sua vida em que o seu jeito de ser mudou? E aí vem uma série de subperguntas sobre como o paciente se sentia durante esse período. São perguntas aí sobre aumento de energia, agitação, irritabilidade, redução da necessidade de sono, aceleração do pensamento, impulsividade, entre outras, tá? Então é interessante talvez vocês tirarem print desse slide aí para vocês terem lá um momento que precisou fazer o rastreamento, vocês utilizam, tá? Nessa seção 1, o paciente marca sim ou não para cada item. Essa seção 1 é para dar rastreamento positivo no contexto em que o paciente tenha 8 ou mais respostas positivas, tá? Aí vem a seção 2, que pergunta se esses sintomas acontecem ao mesmo tempo no mesmo período, tá? Pergunta simples, resposta sim ou não. E para ser positivo, o paciente precisa responder sim, tá? Esses sintomas eles precisam acontecer mais ou menos ali ao mesmo tempo, no mesmo período, tá? E por fim, a seção 3 avalia o impacto funcional desses sintomas, tá? O paciente vai dizer aí se não teve nenhum impacto, se teve um impacto pequeno, moderado, grande na vida dele, tá? E aí a gente vai avaliar e para o rastreio ser considerado positivo aqui no Brasil, tá? Que esse score foi validado aqui no Brasil também, 8 ou mais
respostas positivas na seção 1, sim na seção 2 e impacto moderado a grande na seção 3, tá bom? Lembrando que isso aqui não fecha diagnóstico, tá? O MDQ levanta a suspeita e aí o próximo passo é uma avaliação clínica completa. Certinho, pessoal? Então, beleza. Agora que a gente já viu o MDQ e o rastreamento, vamos conversar sobre quem deve ser investigado com mais atenção para o transtorno bipolar. Tá? Aqui eu já não chamaria de rastreamento, mas sim de diagnóstico precoce, porque o paciente tem alguns sinais e sintomas que já me chamam um alerta para que esse paciente possa ter TAB e eu preciso investigar. Tá? Então vejam só. Primeiro grupo, o paciente que apresenta sintomas depressivos ou ansiosos associados à impulsividade. Tá? Ou associado a abuso de substâncias, uma irritabilidade intensa ou até mesmo o humor elevado em alguns momentos. Tá? Esses pacientes muitas vezes têm um padrão que chama atenção. Parecem depressivos, mas têm traços de ativação em meio a essas queixas depressivas. Fiquem atentos, tá? Isso é bem comum. Segundo grupo, pacientes com depressão ou ansiedade de difícil controle ou que são refratários ao tratamento. Se o paciente, pessoal, já usou vários antidepressivos, os antidepressivos estão em boas doses, fez o tratamento por um tempo adequado, mas não melhora, gente, tem que ligar o sinal de alerta para a possibilidade de transtorno bipolar, tá? E o terceiro grupo aí, pacientes com muitos sintomas somáticos, vagos. Sabe aquela queixa de mal-estar geral, uma dor sem uma causa clara, cansaço, entre outros. Ou ainda, aqueles que apresentam sintomas aí atípicos, como hiperfagia, hipersonia, tá? Isolados ali. É importante a gente considerar um transtorno de humor subjacente nesses pacientes também. E aí, depressão unipolar, bipolar, enfim, a gente tem que estar de olho também nesses sintomas sem explicação médica, tá? Então, guardem isso. A investigação deve ser direcionada, nem todo mundo precisa ser avaliado com MDQ, tá? Ou com entrevista diagnóstica detalhada, mas esses perfis aqui, pensar no diagnóstico precoce e os casos do slide anterior, para a gente fazer rastreamento, vale a pena a gente investigar com um pouquinho mais de profundidade. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Bom, pessoal, diante da suspeita de transtorno bipolar, o que a gente precisa fazer na prática? Vamos lá. Esse slide aqui traz um roteiro bem objetivo para avaliação diagnóstica. Vamos lá. Primeiro, claro, questionar sobre sintomas depressivos, tá? E aqui você pode utilizar instrumentos como o PHQ-9, que é simples, validado, bem útil na atenção primária, tá? Depois, questionar sobre sintomas ansiosos, o GAD. 7, aqui pode ajudar também bastante nesse ponto, tá? Aí vem o mais importante no contexto do TAB, que é investigar os sintomas maníacos ou hipomaníacos, tá? O MDQ é um instrumento aqui que ajuda a gente, tá? Avaliar se esse paciente tem sintomas psicóticos, tá? É importante a gente avaliar, principalmente o paciente relata umas queixas que você pensa em delírios, alucinações, alterações graves do comportamento, tá? Além disso, é essencial investigar tempo, duração e frequência dos sintomas para entender o padrão de oscilação desse humor. Perguntar também sobre pensamentos e comportamentos suicidas, tá? Que infelizmente são muito prevalentes nesses pacientes e isso é importantíssimo para definirmos a conduta. Vide os casos de alto risco de suicídio que nós conversamos na aula de depressão, tá? Além disso, gente, avaliar histórico de diagnósticos e tratamentos prévios em saúde mental. Às vezes o paciente já passou por vários serviços, mas sem diagnóstico fechado, tá? Isso aqui pode trazer para a gente algumas pistas. E ainda avaliar outras condições clínicas que possam interferir no quadro mental. Pensarmos nos diagnósticos diferenciais que a gente já vai conversar. Outro ponto super importante, pessoal, avaliar o histórico familiar de transtornos mentais. Como a gente viu, o transtorno bipolar
tem uma herdabilidade alta. Então, isso pode ser um indicativo importante para o nosso raciocínio, tá? E por fim, sempre que possível, conversar com familiares, com pessoas próximas, tá? Eles podem trazer informações valiosas sobre percepção de mudança de comportamento que às vezes o próprio paciente não percebeu ou não relatou. Beleza, pessoal? E aí, nesse caso, é importante a gente avaliar os critérios, né, do DSM-5 para a gente confirmar se realmente o paciente tem o diagnóstico, tá? Então é isso, pessoal. Diante da suspeita de TAB, o ideal é fazer uma avaliação ampla, cuidadosa, bem estruturada, usando aí os instrumentos disponíveis e executando aí de forma adequada esses passos, lembrando de escuta ativa com o paciente, escuta ativa da rede de apoio, tá? Aqui então eu deixo para vocês uma espécie de sistematização para vocês poderem organizar a condução desses casos. Beleza, gente? Então, para fechar essa parte, gente, vamos lembrar aí dos diagnósticos diferenciais que nós precisamos considerar quando estivermos diante de um quadro que parece transtorno bipolar. Existem várias condições clínicas que podem se apresentar com alterações de humor, de comportamento, de energia, de cognição, e aí acaba confundindo, por exemplo, com o TAB. Então, olhem só, esclerose múltipla, principalmente aí nas formas iniciais, distúrbios da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo têm impacto direto sobre o humor, tá? Deficiências de folato, de vitamina B12, podem causar sintomas neuropsiquiátricos e, dependendo da intensidade, pode gerar sintomas importantes. AVE, né, o acidente vascular encefálico, principalmente dependendo da idade acometida. Lesões expansivas, principalmente aí lóbus frontal, temporal. Pode gerar mudança de comportamento, desinibição, tá? Epilepsias temporais, que às vezes vêm aí com sintomas psiquiátricos também. Encefalites, né, que inflamações cerebrais, inclusive aí as autoimunes, né, podem alterar também o estado mental do paciente. O lúpus, né, tem a forma neuropsiquiátrica. Uso agudo de corticoide em algumas pessoas pode levar a quadros de mania induzido pelo medicamento, tá? HIV pela própria infecção ou infecções oportunistas ao sistema nervoso central. Neurosífilis também pode causar sintomas psiquiátricos. Câncer de cabeça de pâncreas, tá? Pode cursar com sintomas depressivos, inclusive antes de alguma manifestação abdominal. Doenças de depósito, como a hemocromatose, síndromes urêmicas, né, no paciente que tem insuficiência renal e às vezes agudiza essa insuficiência renal. Então fiquem atentos, tá? Sempre que o quadro clínico estiver atípico ou tem sinais e sintomas sistêmicos associados, a gente precisa ampliar o raciocínio e considerar causas clínicas antes de fechar o diagnóstico de TAB. Tranquilo? Agora, pessoal, uma pergunta super comum. Olha aí, diagnóstico de transtorno bipolar precisa de exames? A resposta é não. O diagnóstico é clínico, ou seja, ele é feito aí com base na história do paciente, nos sintomas, evolução do quadro, preencher os critérios do DSM-5, tá? E não em exames laboratoriais ou exames de imagem. Mas aí você pode estar pensando, então para que servem os exames no TAB? Uma boa pergunta. Vamos ver aí, pessoal, os principais objetivos da investigação laboratorial inicial no TAB. Primeiro, a gente precisa excluir alguns diagnósticos diferenciais clínicos, como alguns daqueles que a gente acabou de ver no slide anterior. Distúrbios endócrinos, neurológicos, carenciais, infecciosos e por aí vai. De acordo com a clínica, a gente guia um pouco melhor esses exames. Segundo, para a gente estabelecer aí um padrão basal do paciente, que vai servir de referência para a gente acompanhar possíveis efeitos colaterais dos medicamentos que a gente costuma usar no tratamento, tá? Por exemplo, antipsicóticos, né? Principalmente os antipsicóticos típicos podem causar hiperprolactinemia, estabilizadores do humor podem afetar o fígado, o rim, tireoide, principalmente aí o lítio. Tá? Alguns deles podem causar a granulocitose, então é importante a gente dosar esses parâmetros para a gente ter um basal do paciente antes de começar. Tá? E terceiro ponto é justamente para a gente avaliar a segurança para o uso das medicações. Alguns pacientes podem aí precisar de eletrocardiograma, principalmente em alguns contextos que o paciente vai usar tricíclicos, antipsicóticos. Tá? Mulheres em idade fértil, muitas vezes é necessário dosar o beta-HCG antes de iniciar o tratamento. Tá?
E, por fim, também é importante investigar fatores associados ao TAB e ao seu tratamento, como, por exemplo, síndrome metabólica, diabetes mellitus, que são comuns nesses pacientes, seja pela própria doença ou pelos efeitos colaterais das medicações, tá? Então, resumindo, o diagnóstico é clínico, mas os exames têm sim um papel fundamental na segurança e no acompanhamento do paciente ao longo do tratamento, beleza? Então, vamos ver melhor sobre esses exames nos próximos slides. Então aqui, pessoal, a gente tem uma listinha prática de exames que ajudam a descartar outras causas que às vezes geram esses sintomas que à primeira vista podem parecer transtorno bipolar, mas na verdade podem ser consequências de outras condições clínicas. Então aí, o hemograma para investigar anemia, né? Pode dar sintomas de fadiga, lentidão, dificuldade de concentração e acabar confundindo aí com a depressão. TSH, que a gente sempre pede aí para avaliar a função tireoidiana nesses casos, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo tem impacto direto no humor, no comportamento. Geralmente o hipo mais com sintomas depressivos e o hiper mais com sintomas de exagero, né? Digamos assim. A vitamina D, que apesar de controvérsia, tem sido associada a sintomas depressivos quando em níveis baixos, tá? Vitamina B12 e ácido fólico, que são nutrientes essenciais aí para o funcionamento neurológico, e a deficiência pode causar lentificação, desânimo, confusão mental e até sintomas psiquiátricos. A ferritina pode ajudar a identificar doenças de depósito, como a hemocromatose, tá? Que pode afetar o sistema nervoso central. VDRL e o FTA-ABS, que são exames aí para avaliação de uma possível neurosífilis, né? Que é uma condição que precisa ser lembrada aí, principalmente quando a gente tem quadros neurológicos, psiquiátricos atípicos. Anti-HIV 1 e 2, porque o HIV pode ter manifestações neuropsiquiátricas, além de aumentar a vulnerabilidade a outras infecções relacionadas ao sistema nervoso central. Ureia, na suspeita de síndromes urêmicas, né? Especialmente nos pacientes que têm histórico de disfunção renal ou apresentam sintomas que nos levam a pensar nisso. Então, vejam aí, todos esses exames eles não servem para diagnosticar o transtorno bipolar, mas sim para excluir causas clínicas que podem simular ou agravar um quadro psiquiátrico, tá? Vale a pena, pessoal, manter esse painelzinho aí em mente, principalmente na avaliação inicial de um paciente com sintomas afetivos. Combinado? Agora, gente, aqui os exames que a gente solicita como avaliação basal do paciente, antes de iniciar o tratamento e também para o acompanhamento da segurança medicamentosa ao longo do tempo. Esses exames não servem para diagnosticar o transtorno bipolar em si, reforço isso mais uma vez com vocês, o diagnóstico é clínico, mas esses aqui são fundamentais para garantir que o paciente tenha aí condição clínica de utilizar alguns medicamentos com segurança. Então, aqui nós temos glicemia de jejum e perfil lipídico, tá? Porque muitos dos medicamentos usados no TAB aumentam o risco de síndrome metabólica. Eletrólitos, principalmente sódio e potássio, porque precisam ser monitorados aí em pacientes que utilizam estabilizadores do humor, como o lítio, por exemplo, avaliação da função hepática, TGO, TGP, enzimas canaliculares, gama-GT e fosfatase alcalina, bilirrubina, tempo de protrombina, albumina, eles ajudam a dar uma visão geral da função hepática. EAS, que é o exame de urina, também é útil nesse momento inicial. Creatinina, importantíssima para avaliar a função renal, tá? Especialmente aí na indicação de lítio, que é nefrotóxico, tá? Falando em lítio ainda, TSH, tá? Precisa ser solicitado para a gente acompanhar a função tireoidiana desse paciente, pode ser afetado aí pelas medicações, em especial o lítio. Prolactina, especialmente naqueles pacientes que vão utilizar antipsicóticos, tá? Já que alguns deles elevam muito esse hormônio. Beta-HCG, se for mulher em idade fértil, para garantir que não há gestação, tá? Antes da gente iniciar os medicamentos que podem ter um potencial teratogênico. E por fim, o eletrocardiograma, especialmente aí naqueles pacientes com mais de 40 anos ou que têm indicação clínica, lembrando aí que os antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, eles podem causar alterações no intervalo QT.
tá? Então é isso. Esses exames ajudam a montar um perfil clínico inicial do paciente para que a gente possa tratar de forma segura, individualizada e aí tentando minimizar o máximo os riscos para esse paciente, beleza? Muito bem, pessoal. Agora então vamos entrar na parte que mais interessa para o cuidado clínico, tratamento do transtorno bipolar. E aqui não tem mistério. O tratamento sempre envolve uma combinação de psicoterapia e psicofármacos, tá? Ou seja, a gente precisa das duas abordagens integradas. As duas são fundamentais. E quando a gente vai planejar o tratamento, é importante entender que existem 3 fases possíveis, 3 fases diferentes e cada uma delas vai ter as suas particularidades. Então, a gente tem a fase da mania ou hipomania, tá? Que é uma fase que exige aí um controle rápido dessa ativação. A fase de depressão bipolar, que é mais delicada, exige cautela, especialmente aí muito cuidado para não iniciar o uso de antidepressivos como primeira escolha, tá? E por fim, a fase de manutenção, que é aquela em que o paciente está estável e o foco aqui é prevenir recaídas. Como se trata de uma doença crônica, o paciente vai ficar utilizando esse medicamento, mas aqui a gente vai prevenir recaídas, monitorar efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá? Cada fase tem um objetivo terapêutico diferente, então o raciocínio precisa se adaptar a cada momento do paciente. No próximo slide, a gente já começa a ver o manejo de cada uma dessas fases. Vamos nessa aqui. Beleza, então, pessoal. Como a gente conversou, nós temos essas 3 fases, né? E vamos começar aqui pelo manejo da depressão bipolar, tá? Especialmente pensando aqui na atenção primária. Eu não vou trabalhar nessa aula especificamente com vocês as doses dos medicamentos, as posologias, tá? Vocês vão ter uma oportunidade de se aprofundar nessas doses, no monitoramento mais de perto de cada um deles, tá? Mas para esse primeiro momento, eu gostaria que vocês soubessem a primeira linha de tratamento para cada uma dessas possíveis fases. E aqui a gente está falando da depressão bipolar. Primeira linha de tratamento aqui, o que nós temos? Os antipsicóticos de segunda geração, como a quetiapina, durazidona, olanzapina, tá? Tem boa evidência e podem ser usados sozinhos aí nos episódios depressivos, tá? O lítio também é primeira opção, tá? Pode ser utilizado. O valproato de sódio também uma alternativa eficaz. E a lamotrigina, tá? Que ela é mais eficaz aqui na fase depressiva. Para mania não é recomendado, tá? Se o paciente tiver em mania, não é recomendado. Mas aqui estamos falando de depressão bipolar, tá? Agora, se o paciente não responder bem, se os sintomas forem mais graves, não teve muito boa resposta, a gente parte aí para os esquemas de segunda linha, que eu deixo aqui para vocês terem como arsenal, mas eu gostaria que vocês focassem aqui nos de primeira linha, joia? Lembrando aí que a escolha vai depender do perfil do paciente, histórico de resposta, comorbidades, efeitos colaterais esperados, certo, pessoal? Nesse slide aqui, vocês podem ver o manejo inicial da mania ou da hipomania, tá? Nesses casos, o objetivo principal é controlar a ativação do paciente, reduzir também os riscos, né, desse comportamento impulsivo, reduzir o risco de agressividade, o perigo para esse paciente, para outras pessoas e também evitar complicações, né? Esgotamento físico, internação, atos que podem levar a desastres na vida desse paciente. E aí de primeira linha nós temos o lítio, que continua sendo um dos pilares do tratamento com uma excelente eficácia na fase maníaca. O ácido valproico, tá? Que também nós temos aí o valproato de sódio, é uma ótima opção também, tá? Temos aí também os antipsicóticos de segunda geração, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, ziprasidona, acenapina, tá? Todos eles têm ação antimaníaca e também são bem tolerados na maioria dos casos, tá? Perceberam que aqui não tem a lamotrigina? Beleza? Se o paciente não responder bem ou tiver contraindicações, aí a gente pode considerar os medicamentos de segunda linha, que eu deixei nessa listinha para vocês, mas mais uma vez nós vamos focar aqui nos de primeira linha. Por fim, pessoal, o tratamento de manutenção do transtorno bipolar
como eu falei para vocês, ele é essencial para prevenir recaídas, tendo em vista que TAB é crônico, tá? Então a gente precisa manter esse paciente estável no longo prazo. Esse aqui nós vamos fazer quando o paciente está estável, tá? Então, depois da estabilização de um episódio agudo, seja ele de mania, depressão ou misto, tá? Então, vamos lá. A primeira linha. Nós temos aí monoterapia, tá? Aí a escolha, a gente pode pensar nesses medicamentos a depender da polaridade principal que o paciente vinha tendo. Tá? Então, se o paciente tinha ali uma predominância de episódios depressivos, tá? O mais indicado seria a lamotrigina. Se esse paciente oscila entre depressão e mania com a mesma frequência, e agora nós estamos na fase de manutenção, a melhor escolha acaba sendo a quetiapina. Tá? E se ele tinha ali uma predominância de episódios maníacos, aí a gente opta por lítio ou olanzapina. Tá? Agora, se a monoterapia não for suficiente, o que é comum, né, em alguns casos, a gente pode partir para a combinação de medicamentos, né? Aí a gente tem lítio com valproato, aripiprazol com lamotrigina, aripiprazol com quetiapina, quetiapina com lamotrigina, tá? Aí, o mais importante aqui, pessoal, é lembrar que a adesão ao tratamento é fundamental. Nessa fase aqui, muitos pacientes costumam abandonar o tratamento medicamentoso porque eles se sentem bem, eles não estão nem em depressão, nem em mania, hipomania, e aí o fato de ficar sem essa medicação aumenta demais o risco de recaída, tá? Então, nosso papel aqui é acompanhar de perto, ajustar sempre que necessário, educar o paciente sobre a importância da manutenção, tá? O recomendado aqui é manter aquele mesmo acompanhamento que eu descrevi no transtorno depressivo unipolar, tá? Então, reavaliar o paciente uma semana após o início da medicação, checar se ele está tendo adesão, efeitos adversos, conferir se o paciente não passou a apresentar risco de suicídio, tá? Na verdade, esses medicamentos, pelo contrário, eles tendem a melhorar e reduzir risco de pensamentos, planos ou tentativas de autoextermínio, mas é bom a gente estar sempre perguntando, tá? Depois disso, nós vamos ver o paciente geralmente aí de 4 em 4 semanas, tá? Lembrando que isso aqui é bem personalizado, tá? Para o paciente, às vezes precisamos ver com um pouquinho mais de periodicidade, às vezes pode espaçar um pouquinho mais, tá? Lembrando aí de sempre deixar claro ao paciente que ele deve voltar a qualquer momento. Se ele tiver efeitos colaterais, se ele passar a ter pensamentos de autoextermínio, tiver piora do quadro, certo? Nesses casos, peça, oriente o paciente a voltar, beleza? E para finalizar, pessoal, um pouquinho de fármaco para vocês, porque é fundamental que vocês também conheçam um pouquinho sobre os principais efeitos adversos dos medicamentos mais utilizados no transtorno bipolar. Então, começando aí com o lítio, tá? É um medicamento muito eficaz, só que ele exige um monitoramento constante, tá? Ele pode causar aí um aumento da sede, né? Consequentemente, o paciente pode tomar mais água, produzir mais urina, pode dar diarreia. Aí um ponto importante, ele está relacionado a hipotireoidismo, nefropatias, tá? Pode levar a ganho de peso em alguns contextos, tá? E o uso inadequado pode gerar intoxicação por lítio, tá? Então, por exemplo, naqueles pacientes que têm um risco moderado de autoextermínio, é interessante que, se você prescrever lítio, você tenha um parente, alguma pessoa próxima, né, da rede de apoio desse paciente que se responsabilize pela administração desse medicamento, porque, infelizmente, o lítio ele pode ser um meio utilizado aí para o autoextermínio e por ter uma dose tóxica assim, não muito difícil de atingir, a gente precisa estar atento a isso, tá? E aí que geralmente a creatinina, né, o TSH, a gente vai estar monitorando, tá? A litemia, tá? Ou seja, a gente precisa solicitar o lítio sérico desse paciente para acompanhar, para a gente ver direitinho se está dando certo, se está dentro do valor adequado, que é de 0,6 a 1,2 mEq por litro, tá? Além disso, pessoal, o ácido valproico e os seus derivados, tá? Os efeitos mais comuns incluem leucopenia, hepatotoxicidade, dispepsia, ganho de peso, queda de cabelo, fotossensibilidade,
morbidade, tá? É essencial aqui acompanhar a função hepática, hemograma, tá? Fazer esse monitoramento. A lamotrigina costuma ser bem tolerada, mas também tem alguns efeitos colaterais. Ela pode causar sonolência, sedação, tontura, alterações cognitivas e neurológicas, tá? Geralmente leves, mas pode causar. E aqui, um dos principais riscos da lamotrigina é o rash cutâneo, tá? Não é em todo mundo que vai acontecer, tá? Mas algumas pessoas podem ter o rash cutâneo e em alguns casos podem evoluir para quadros graves, como, por exemplo, a síndrome de Stevens-Johnson, tá? Então, o início deve ser sempre de forma lenta e gradual. A gente começa ali com 25, dá 25 miligramas, né? Dá 2 semanas, sobe para 50 e a gente vai subindo gradativamente, tá? Por fim, os antipsicóticos, né? São muito utilizados na fase de mania aguda, na fase de manutenção, na fase também de depressão bipolar. Os efeitos mais frequentes deles são sedação, alterações gastrointestinais, ganho de peso, tá? Podem também provocar alterações metabólicas, aumento de glicemia, dislipidemia, síndrome metabólica, tá? Alguns deles podem causar hiperprolactinemia, impacto na libido, galactorreia, tá? Alterações menstruais. Então, fiquem atentos. A escolha da medicação deve sempre considerar o perfil do paciente, histórico de efeitos adversos, comorbidades, tá? E claro, durante o acompanhamento a gente precisa monitorar de perto para ajustar o tratamento conforme for necessário. Beleza? Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente finaliza a nossa aula sobre transtorno bipolar. Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor o TAB, como identificar, como investigar, quais as possibilidades de tratamento, tanto na fase aguda, quanto na fase de manutenção, na fase do transtorno depressivo bipolar, tá? Reforçando com vocês que o objetivo dessa aula não é exaurir o tema, tá? Com certeza há muitos outros detalhes dentro do TAB, mas acredito que com essa aula já é possível vocês terem uma visão geral do tema, saber suspeitar, identificar esses casos, beleza, gente? Então, bons estudos a vocês e até a próxima.